Bom dia, lindões, uma excelente segunda-feira e uma excelente semana. Então vamos lá. Comprometido aqui um pequenino apontamento sobre a pirâmide Maslow, conhecida como a pirâmide Maslow ou a teoria usada da psicologia, a teoria motivacional, em que Maslow publicou em 1943 e que ainda é usada hoje em dia, apesar de que já há mais contributos extras, mas Maslow de facto falou numa hierarquia das necessidades, composta por 5, em que teria na base, que todo o ser humano teria na base no seu processo de motivação, ok? Então vamos lá. Na base seriam as fisiológicas, o comer, o dormir, portanto, o beber e, segundo ele, como defende, é que nós passamos da base para o próximo patamar quando a base estiver de facto satisfeita. Por isso é que é motivacional, ou seja, um bocadinho aquela ideia de que nós podemos rezar com fome, nós podemos estudar com fome. Segundo ele, não. Nós podemos pensar em autorrealizarmos-nos, em avançar em projetos com fome. Na ótica dele, não. Ou seja, quem está a pensar, quem tem necessidade básica ainda por satisfazer do sono, da fome, até da própria eliminação, não consegue passar para o patamar seguinte. E se nós formos a pensar, vejam lá, quando vocês passam uma noite má, ou que não dormem mesmo, ou quando estão privados do sono, vocês conseguem raciocinar no dia seguinte? É muito mais difícil. Vocês conseguem rezar? É muito mais difícil. Vocês conseguem estudar? É terrivelmente difícil. Portanto, ele então baseia-se nisso. Primeiro nós temos que estar, de facto, satisfeitos nesta necessidade básica fisiológica. Quantas vezes nós estamos mal se o nosso organismo está mal, mesmo a nível de eliminação? Portanto, vocês já sabem que eu não tenho problema nenhum, bem pelo contrário, faço questão de unir e reunir todos os conhecimentos. Portanto, eu vou-vos dando sempre exemplos, mesmo físicos, para extrapolar depois para o bem-estar psicológico, emocional, mental, ok? Vamos lá pensar, pessoas com prisão de ventre, ok? Dificuldade em evacuar. São pessoas que normalmente ficam irritadiças, chegam ao trabalho, estão cansadas, têm o abdômen inchado, portanto, não estão minimamente com vontade, muitas vezes, de trabalhar. E o mesmo contrário, pessoas com diarreias incríveis. Portanto, o que é que ficam? Ficam fracas. Se nós a seguir pedirmos a um atleta para correr, o que é que acontece? O atleta vai ter uma grande dificuldade em fazer exercício. Por isso, isto assim muito rapidamente, dois pequeninos exemplos. Por isso é que Maslow defendia aí bem, né? Que na base da pirâmide estariam as necessidades fisiológicas, aquelas que têm que estar satisfeitas para que depois o indivíduo, o ser humano, possa passar para o segundo patamar. Segundo patamar esse que é a da segurança, ou seja, quando o indivíduo, de facto, dorme bem, come bem, está bem, né? Todo o seu físico está bem, ele vai se preocupar com outra coisa, com a segurança. Sentir-se seguro, isto é, ter um espaço, uma casa, viver numa aldeia ou numa cidade onde se sinta seguro, haja de facto, ou seja, não haja sentimentos de risco de vida, portanto, a seguir à base das necessidades fisiológicas vem a da segurança, ok? Depois da segurança, quando o indivíduo realmente tem a primeira necessidade básica, portanto, nós não podemos saltar. A primeira tem que estar satisfeita para depois passar para a segunda e esta estar satisfeita e depois assim passa para a terceira. Ou seja, se uma pessoa está preocupada pela sua própria segurança, pelo seu próprio bem-estar, pela sua própria existência, se estiver preocupada, consegue dar afeto ao outro? Consegue dedicar-se ao outro? Consegue gostar de si próprio? Se está com medo, por exemplo, que vai morrer a todo momento? Pois não, certo, não consegue. Então, tem que dar aquelas duas primeiras, a base, as fisiológicas, a da segurança satisfeitas, para passar para a terceira, para o terceiro patamar, que é do afeto, ou seja, Maslow defendia isto. Portanto, a pessoa consegue já preocupar-se, já investir em si próprio, no afeto a si próprio e no afeto aos outros, quando as outras duas estão satisfeitas, certo? E depois ele ainda viu, de facto, que na teoria motivacional, que
Quando estas três estão satisfeitas, portanto, as fisiológicas, a de segurança, a do afeto, é que o indivíduo consegue passar para uma quarta, que é onde verifica a sua autoestima mesmo, ou seja, reconhece as suas capacidades, os seus dons e mais, porque reconhece em si e já está capaz de reconhecer no outro. Muitas vezes nós dizemos assim, aquela pessoa não tem, ou aquela Sofia, não reconhece, não consegue valorizar, porque muitas vezes o que é que nós apanhamos? Apanhamos pessoas que, independentemente dos cargos onde estão, não têm esta necessidade suprimida, isto é, não têm uma autoestima. E, de facto, como é que alguém pode avaliar a outra pessoa bem se ela própria também, quando se olha ao espelho, também não gosta do que vê? Ups, é a realidade. Mas isso não é com os meus carreiros lindos e poderosos. Vocês estão a trabalhar bem a autoestima. Todos que estão a ver este vídeo, se não trabalhavam, vão passar a trabalhar. Vão se identificar. Portanto, a seguir a autoestima, portanto, a pirâmide já está a estreitar, vem então, ou seja, depois, repetindo, a base das necessidades fisiológicas estarem satisfeitas, vem a segurança estar satisfeita. Isto é, a pessoa sente que vive em paz, em bem. Vem o afeto. A pessoa sente que, por exemplo, está na família e que a família gosta, né, deles, da pessoa. Vem a autoestima, a pessoa reconhece que tem o seu autoconceito, portanto, tem o seu conceito próprio daquilo que é e gosta e valida-se a si própria, como do conceito que tem nos outros, gosta e valida também. E depois vem então, portanto, Maslow defende que só quando esta pirâmide está toda satisfeita, desde a base até ao topo, é que vem então a realização do topo. É que a pessoa pode se preocupar no que está no topo, que é a autorrealização. Ou seja, se a pessoa estiver preocupada no que há de comer, como é que há de estar preocupada em evoluir, em desenvolver os estudos, em contribuir para o mundo com algo importante, interessante e pertinente, se está preocupado com algum dos outros patamares inferiores. Portanto, ele diz que todas estas necessidades têm que estar suprimidas para que o indivíduo consiga sentir automotivação, consiga ter vontade de se realizar. Para quê? Para projetar. Portanto, aqui faria dá o trampolim. Esta é a pirâmide da motivação e aqui o indivíduo, quando chega ao topo, já consegue, então, autorrealizar-se e entra, então, fatores como a moralidade, como o desenvolvimento, como promover e contribuir com uma boa cidadania, ou seja, conceitos que para trás o indivíduo nem sequer pensa, nem sequer está motivado a trabalhar neles, está bem? Portanto, isto é de facto a tal teoria que Maslow propôs, que publicou em 1943 e que ainda hoje é muito válida, sim senhora, mas que já há mais contributos acima deste trabalho magnífico, sim senhora, mas que nós podemos ainda extrapolar para mais, que depois irei desenvolver num próximo vídeo. Só deixar aqui um cheirinho. Depois da autorrealização, quando nós já temos então esta base, este patamar suprimido, já nos sentimos com uma boa autoestima, um bom autoconceito, com capacidade de realizar, com uma boa moralidade trabalhada. Ou seja, porquê que eu falo em moralidade? E o Maslow também fala em moralidade. Porque nós às vezes achamos que se não temos fé ou se não acreditamos, se não temos uma religião por trás, não podemos ser pessoas boas. E as pessoas que dizem-se ateus e agnósticas dizem sempre, então, e nós não somos tão boas ou melhores que muitas que andam a bater a mão e andam nas igrejas, etc. É certo. Porque a moralidade, os valores, tem a ver com a pessoa. E a religiosidade é um extra. Isto é, nós podemos acreditar em Deus independentemente de pertencer a uma igreja, etc. Né? Ou seja, podemos ter este conceito. E a moralidade está na base de toda a gente. Ou seja, nós devemos ter os valores, nós devemos ter aqueles valores de respeito, de fraternidade, de solidariedade, independentemente do credo e da religião que se professe. Ok? Portanto, Maslow, por isso é que ele coloca isto neste patamar, mesmo no topo. Depois, então, se calhar um bocadinho mais extra topo, vou deixar aqui o véu, é tal o trabalhar a espiritualidade, ou seja, nós trabalhamos isto tudo e vemos que às vezes ainda nos falta um bocadinho, ou seja, ouvimos que ainda há um bocado mais. Já sabem que eu adoro a nossa capacidade de nos transcendermos. Pois é, então esse bocadinho mais, então é para a tal capacidade de nós refletirmos um bocadinho mais, de sermos capazes de respirar,
a tal respiração consciente, que o budismo fala e muito bem, a nossa capacidade de meditar, a nossa capacidade de trabalhar a nossa espiritualidade, ok? Independentemente do credo, da religião que se professa, ok? Portanto, esta espiritualidade estaria... É cereja em cima do... Se quisermos usar a pirâmide de Maslow, é a cereja no topo do bolo, ok? Trabalharmos a espiritualidade, para nós vermos o salto quântico, para nós vermos de facto o quão divino somos e para vermos uma vida sobrenatural, esta foi a minha querida, para vermos a vida no seu êxtase, essa é para a minha querida. Ou seja, graças a Deus somos muitos a falar da mesma coisa de formas diferentes. Mas, no facto, o que nós estamos todos a promover é uma vida saudável, é uma vida baseada em 3 alicerces: a da justiça, a do respeito, a do amor. Porque tudo o resto gira à volta disto. Tudo o resto é a interligação destes conceitos. Tem que haver a justiça, quando há justiça à verdade, à lealdade, à fidelidade, à sinceridade. O respeito, quando há o respeito ao amor, ao reconhecer o outro. Há o autoconhecimento do próprio, saber como é que eu quero ser respeitada, quais são os meus limites, os limites do outro, saber que a nossa liberdade começa quando a do outro acaba, saber que somos responsáveis por quem nós cativamos e por quem nós queremos criar laços. Estão a ver como isto é lindo e delicioso? É ou não é? Eu adoro. E o outro alicerce, o amor, porque é o alicerce que une todos os conhecimentos. Vocês já sabem, a inteligência é-nos dada geneticamente, é-nos dada pelos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo do dia, ao longo da nossa vida, na escolaridade, nos cursos que fazemos, doutoramento, pós-doutoramento, etc, etc. Agora, a sabedoria é a nossa capacidade de interligar isto tudo, certo? É de interligar não só os conhecimentos que nós adquirimos na escola e nas faculdades, como interligar todo o conhecimento que toda a gente nos dá, seja de uma criança que cruzamos, seja de um sénior, de um adulto, de um velhote, seja de um chefe, de um colega, de um estranho, de uma música, de um livro que lemos. Portanto, toda essa bagagem que nós vamos adquirindo, de um vídeo que vemos no YouTube, no Instagram, o que seja, quando nós temos esta capacidade, sem tabus, sem juízos de valor, sem julgamentos, com muita flexibilidade mental, com muita tranquilidade, quando nós conseguimos reunir todos estes conhecimentos e podemos aplicar, está bem? Agora vou dizer um palavrão, que eu já disse há muitos anos e houve alguém que ficou assim, já sabem que toda a teoria, para mim, na minha humilde opinião, tem que ser posta em prática. Assim é que faz sentido. Toda a filosofia, já no tempo da Alexandria, aquela biblioteca toda servia para quê? Para que se pudesse chegar a acordo com um bom modo de vida, certo? Eu adoro filosofia também. Agora, portanto, toda a teoria é para ser posta em prática, porque senão é apenas uma, não sei se devo dizer, masturbação intelectual. Isso nós não queremos, pois não? Portanto, nós queremos que toda a nossa sabedoria possa ser posta em prática, e não porque é obrigação, porque é dever, nada disso. Vocês já sabem que há situações que eu não sou muito apologista e eu de facto defendo que a pessoa tem que ser livre. Esse é o dom máximo que Deus, que o universo nos deu, é da liberdade. Portanto, não temos que fazer as coisas por obrigação. As coisas têm que fazer sentido para nós, certo? E, portanto, toda a teoria que nós vamos buscar aos livros e ao dia-a-dia em que nós aprendemos tem que fazer sentido. Agora, sabendo de antemão, aí está também a premissa, que há coisas que não fazem sentido. Portanto, ou seja, que não tem mais valor acrescentado para nós ou para a nossa vida ou para o nosso conhecimento. Façam entender? Depois, se calhar, fica para outro vídeo também, porque isto vai dar com as cerejas. Vai dar já para um modo para outro tema. Mas faça aquilo que nos faz sentido, eu sou livre de escolher. Todos nós temos o livre-arbítrio. Esse foi o dom máximo, se nós podemos dizer, foi o presente máximo que Deus nos deu. O de liberdade, a da opção de escolha. Portanto, voltando, Maslow dizia que nós, de facto, temos esta teoria motivacional, em que só quando a necessidade básica, neste caso a fisiológica, estivesse preenchida é que passaríamos para a de segurança, e a de segurança para o afeto, e do afeto para a estima, e depois para a autorrealização. E só, de facto, quando estivéssemos no topo, é que nós estaríamos com uma motivação
excelente para realizar e fazer grandes feitos. Grandes feitos que pode ser desde um bolo até a cura de uma doença, certo? Qualquer que seja a atividade. Temos de estar sempre motivados. Posto isto, acrescentando aqui que todos nós temos a liberdade de escolha. Ou seja, em tudo isto é um processo em que nós não somos aqui umas marionetes, não. Nós temos que ter a capacidade de dizer assim, eu escolho fazer isto. Eu estou na primeira necessidade, tenho fome, ninguém me dá a comer, eu vou ficar à espera que me deem comida a vida toda? Eu tenho que fazer o que eu posso fazer para comer, certo? E não tenho que verdade pelo mal, não tenho que roubar, etc, etc, não é? Eu posso plantar, eu posso ir pedir, eu posso trabalhar para ter, ou seja, perceber que todos nós temos esta capacidade de agir. Aliás, se os 3 alicerces estão cá, mas não se esqueçam que a ligar os 3 alicerces está a nossa opção, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de superar, de ultrapassar, de desenvolver ou de nada fazer. Mas depois não se queixem. Não nos podemos queixar. Se nada fazemos, o que é que vamos obter? Nada. Certo? Eu costumo dar o exemplo nas consultas aos meus guerreiros. Vocês fazem uma omelete, mas querem agora saborear uma omelete diferente. Mas se fizerem sempre a mesma omelete, com os mesmos ingredientes, o que é que vão obter? A mesma omelete. Agora, e há coisas tão simples. Numa bela de uma omelete, ovos fresquinhos, uns coentrinhos bem cortadinhos, na frigideira, primeiro, um azeitinho, com um alho bem cortadinho. Isto para quem gosta de alho e de coentro, eu adoro, não é? O que é que vai fazer? Vai fazer uma omelete de chorar por mais, como se costuma dizer. Vocês sabem que eu gosto de comer, que eu faço muita brincadeira à volta da cozinha e, portanto, aplico muita cozinha também na psicologia, certo? Ou seja, se usarmos estratégias diferentes, vamos obter resultados diferentes. Então, veja, já temos aqui outro mote para outro vídeo, certo? Portanto, lindões, eu sou assim, desculpem. Maslow presenteou-nos, sim senhora, com esta teoria, fenomenal. Pesquisem por cá mais, vejam lá quem é que vem a seguir a Maslow, quem é que acrescenta um bocadinho mais. Vejam esta questão da espiritualidade, a cereja no topo do bolo, como vos pode motivar a ir muito mais além e a obter resultados a nível de prosperidade, de bem-estar, de saúde física, psicológica, mental, muito mais, porque a espiritualidade faz parte, de facto, da nossa maneira de ser e de estar, da nossa personalidade. Vejam, de facto, façam as vossas pesquisas e depois, futuramente, façam os vossos comentários, já sabem, sigam-me, etc, partilhem, enviem este vídeo a quem vocês acharem que vai ser bom para a pessoa ouvir e partilhar. E depois vamos fazer outro vídeo então para falar desta cereja no topo da bolo, está bem? Espero que tenha sido clara, espero que tenha ajudado e estou cá para o que precisarem, está bem? Já sabem que vos adoro!